Olá, tudo bem? Eu sou Suzane, aluna do curso de bacharelado em psicopedagogia do Centro Universitário Internacional Uninter, e hoje estamos iniciando nossa primeira aula, né, relacionada ao meu projeto de extensão do estágio de psicopedagogia escolar, né, no formato híbrido, e cuja proposta foi justamente estar apresentando esse curso online, né? Essas aulas, serão 6 aulas, né? Que vamos estar aqui juntos, aprendendo um pouco mais sobre psicopedagogia, psicopedagogo, também sobre as teorias de aprendizagem e desenvolvimento, né, de autores renomados como Piaget, Vygotsky, como Vallon também, entre outros autores, né? E entraremos também na parte da ludicidade, né? E nesses tempos da atualidade mudaram bastante, né? O modo das crianças brincarem. Enfim, será um tempo bem legal que teremos juntos. Eu agradeço a cada um de vocês que puderam estar aqui presentes no dia de hoje, né? Participando aqui comigo, não só assistindo a essas aulas, mas também interagindo através do chat, com perguntas ou com colocações, né, para acrescentar sobre o tema. E vamos iniciar, é isso aí. O tema que eu escolhi, né, foi psicopedagogia, desenvolvimento infantil e ludicidade na atualidade. É um tema muito pertinente, né, nos tempos contemporâneos. Psicopedagogia, vamos falar um pouquinho sobre o que se trata, objeto de estudo, né, qual a sua contribuição para a sociedade, né, e ao longo dessas 6 aulas que teremos, também estarei fazendo indicações bibliográficas para quem quiser se aprofundar, tanto de livros, né, revistas, como também audiovisuais. Tem muitos vídeos também bons, assim, que acrescentam bastante em relação a esse tema. Então, vamos lá, vamos começar. O que é psicopedagogia? Quando pensamos em psicopedagogia, logo vem à nossa mente psicologia e pedagogia, né? Muitos pensam que é uma junção, uma fusão, né? Dessas duas áreas. Mas, na verdade, é como se estivéssemos conjuntos, né? A psicologia, a pedagogia, e aqui seria a interseção, que seria a psicopedagogia. É como se fosse uma área que está onde a psicologia não alcança, onde a pedagogia não alcança, mas que complementa, de certa forma, essas duas áreas, né? Existem vários autores com definições diferentes em relação à psicopedagogia, mas que cada um no seu olhar, ao observarmos essas definições, você vê que todas se complementam, né? Todas realmente têm a ver com a psicopedagogia em si. Então, não tem como darmos uma definição única, mas várias definições de vários pontos de vista, mas que realmente se complementam, né? E eu trouxe algumas para a gente poder estar aqui compartilhando, de alguns autores como Nadia Bossa, né? Que é uma psicopedagoga muito influente, né, na atualidade. Ela faz pesquisas, ela tem livros, né, escritos sobre a área, tem vídeos, blogs muito interessantes, e ela fala o seguinte: a psicopedagogia é uma área de estudo específica que surge da necessidade de compreender de forma mais abrangente a aprendizagem e todo o processo que a envolve, e que tem seu próprio objeto de estudo, apesar de buscar conhecimento em outros campos, né? Então, essa necessidade de se compreender a aprendizagem, o processo que envolve a aprendizagem, não apenas a aprendizagem em si, né? Foi daí que surgiu a necessidade dessa área, né, de estudo da psicopedagogia, né? E ela tem um próprio objeto de estudo que nós vamos ver mais adiante, mas apesar de ter esse próprio objeto de estudo, ela busca conhecimento em outros campos. Por exemplo, no Código de Ética da Associação Brasileira de Psicopedagogia, né, ela diz que a psicopedagogia é um campo de conhecimento e ação interdisciplinar, ou seja, várias disciplinas, né,
interagindo em si, ou seja, ela não é só psicopedagogia pura em si, mas ela interage com a psicologia, como nós vimos, a psicanálise, neurolinguística, epistemologia, né? E assim ela vai construindo, né, o seu campo de atuação, o seu embasamento teórico, né? É uma área realmente interdisciplinar, né? E continuando aqui como a definição do Código de Ética, como define a psicopedagogia, né? É um campo de conhecimento e ação interdisciplinar em educação e saúde, com diferentes sujeitos e sistemas, que sejam pessoas, grupos, instituições e comunidades. Ocupa-se do processo de aprendizagem considerando os sujeitos e sistemas, a família, a escola, a sociedade e o contexto social, histórico e cultural. Ou seja, todo ser que é aprendente, né? A gente pensa que psicopedagogia associa logo a criança, na verdade, né? Mas todos nós, desde que nascemos até o nosso último dia de vida, estamos aprendendo, estamos aumentando nosso conhecimento, estamos interagindo com o meio, né? Como indivíduo, como sociedade, né? Como família, na comunidade escolar, enfim, onde estivermos, estaremos em processo de aprendizagem. E a psicopedagogia se ocupa justamente disso, né? Da aprendizagem, o processo que ocorre, e todos que ali estão envolvidos nesse contexto, tanto social, histórico como cultural. Já para Aristóteles, né, ele diz que a psicopedagogia estuda o processo de aprendizagem e suas dificuldades. E numa ação profissional, deve englobar vários campos do conhecimento, integrando-os e sistematizando-os, né, como nós falamos anteriormente, em relação a essa interdisciplinaridade, né? O específico, que nós vamos ver daqui a pouco, do objeto de estudo da psicopedagogia, né, em relação à aprendizagem, seu campo de atuação está aí, mas sempre ligadas com outras áreas, né? Outras disciplinas que se integram, né? Sistematiza, complementa, né? Na aprendizagem em si, podem ocorrer obstáculos, né, naturais e obstáculos que realmente impedem a aprendizagem, né? E para Neves, a psicopedagogia estuda o ato de aprender e ensinar, levando sempre em conta as realidades interna e externa da aprendizagem, tomadas em conjunto, e mais, procurando colocar em pé de igualdade os aspectos cognitivos, afetivos e sociais que lhes são implícitos. Então, a gente vê também aí em relação à aprendizagem, né, que, como também vimos na definição de Neves, agora também na definição de Barbosa, agora também de Neves, falando em relação ao código de ética, que a aprendizagem em si, nós vamos tratar desse tema um pouquinho mais adiante na aula, acho que 3 ou 4, mas só dando uma pinceladinha aqui para vocês, ela ocorre de forma interna, né, e externa. Tem a ver com os aspectos não apenas cognitivos, né, mas também afetivos e sociais. Tudo ali está, podemos dizer assim, no processo de aprendizagem, envolvido nessa aprendizagem, né? E às vezes acontece de a dificuldade surgir essa questão afetiva, né? Por exemplo, a criança, o adolescente, o adulto, o idoso, ele não tem essa afetividade em relação à pessoa que está ali ensinando, ou em relação ao assunto abordado, né? Então, esse vínculo, quando não é gerado esse vínculo bom, pode ocorrer uma dificuldade de aprendizagem cognitiva, na questão da biológica, na questão também de dificuldade de aprendizagem em si, pelo modo como está sendo ensinado devido ao assunto, né? A proposta pedagógica que está sendo empregada, e por aí vai. Mas eu vou pincelar por aqui, porque a gente vai falar sobre isso mais um pouquinho adiante nas outras aulas. Então, o objeto de estudo da psicopedagogia, né? Para Kegel, o objeto de estudo da psicopedagogia está se estruturando em torno da aprendizagem humana, seus padrões evolutivos, normais e patológicos, bem como a influência do meio, a família, a escola, a sociedade no seu desenvolvimento, né? Então, como nós falamos anteriormente, se estrutura na aprendizagem humana, né?
tanto aprendizagem normal como patológica, porque também existem distúrbios, existem transtornos, né, que influenciam também nessa aprendizagem. Mas também, até que não apresenta esses distúrbios e transtornos, né, pode ocorrer também dificuldades envolvendo a aprendizagem. Além de sofrer influência, a família influencia na aprendizagem, né, como falamos anteriormente, a escola, a sociedade, tudo isso está ligado, né? Então, a aprendizagem humana em todo o seu processo, né, é objeto de estudo da psicopedagogia. Já segundo Barbosa, né, ela diz que o objeto de estudo da psicopedagogia vai muito além de um processo de aprendizagem. Refere-se a um sujeito que aprende, sendo este muito mais do que um aprendiz. Um ser capaz de conhecer sobre si e sobre o ambiente do qual é constituinte. Então, a citando Barbosa, eu gosto bastante do modo como ela coloca, né? Não se prende só o processo em si, mas o sujeito que aprende, né? E ele não é apenas um aprendiz, ele também é capaz de conhecer sobre si, o ambiente que ele está ali inserido, né? Anteriormente, né, há tempos atrás, a psicopedagogia se ocupava apenas como se o erro a dificuldade da aprendizagem em si estivesse apenas no sujeito, não se olhava para a questão ao redor, família, comunidade, tanto escolar como a sociedade, não se olhava para a proposta pedagógica, mas sempre frisava no problema da aprendizagem e no sujeito, e isso tem mudado na atualidade. Esse sujeito, né, é um ser cognoscente, um ser que conhece e que também produz conhecimento, ainda em relação a Barbosa, né? Quando ela colocou esse sujeito que aprende, que é aprendiz, mas que também tem conhecimento de si, né? E o meio que ele está inserido. Então, ele é um ser cognoscente, um ser que conhece e também produz conhecimento, que é movido pelo apreço, pela afeição, pela vontade, pelo interesse. E é a este sujeito que a psicopedagogia se dedica. Então, esse é o objetivo da psicopedagogia, né? A aprendizagem não em si só o processo, mas principalmente o sujeito cognoscente, esse sujeito único, esse sujeito singular, que não apenas ele aprende, não apenas ele adquire conhecimento, mas ele também produz conhecimento, né? É movido pelo apreço, pelo desejo, pela vontade, a afeição, né? O interesse, tudo está ligado ao que a psicopedagogia se dedica, né? E em relação à sociedade, contribuição, né? Antes de falar aqui, de lermos um pouquinho sobre o que Barbosa também coloca, né? A contribuição da psicopedagogia para a sociedade, é importante nós também colocarmos que o sujeito em si, né, o indivíduo, no caso aqui está mais voltado para a criança porque eu escolhi esse tema de desenvolvimento infantil, para aprender, né, ele é um ser único, mas também é um ser que está ali interagindo na sociedade, na comunidade escolar, né, onde ele estiver presente. E o tempo, a questão social, histórico-cultural, também influencia bastante em relação a tudo isso. Então, segundo Barbosa, né, sua importância, ou seja, a importância da psicopedagogia para a sociedade, está em valorizar o ser pensante, o ser que sente, que age e também interage num contexto histórico e geográfico. Um ser que pode ser autônomo, mas interdependente, que pode ser indivíduo, mas parte de um grupo, que pode reproduzir e criar sem que isso o desestabilize, que pode usufruir a convergência dos conhecimentos agrupados em módulos, combinando experiências, vivências e saberes, ao mesmo tempo que pode convergir como parte de grupos humanos. Então, assim, essa é a importância da psicopedagogia, né? Valorizar esse ser pensante. Então, como eu falei antes, esse ser que, apesar de ser único, apesar de ser autônomo, também é interdependente, né? Está ligado aos outros aos quais ele convive, né? Não apenas na escola, como também na família, na sociedade, enfim, que isso também faz parte desse contexto histórico-geográfico, onde ele está inserido, né? E
essa aprendizagem, esse ser, né, único que está em aprendizagem, que está adquirindo conhecimento, também está produzindo conhecimento, ele também é responsável, né, digamos assim, é, por transformar o meio em que ele vive, né? A professora Genoveva Ribas Claro, né, da Uninter, ela também traz uma colocação muito legal em relação ao contexto que Barbosa colocou, que nós vimos anteriormente, né? É importante reconhecer que o sujeito nasce incompleto e, para sobreviver, precisa se apropriar de sua cultura e adquirir conhecimentos, pois é somente por meio da aprendizagem que ele transforma o meio em que vive. Então, com essa colocação da professora Genoveva Claro, né, a gente pode perceber a importância da contribuição importante, né, que a psicopedagogia tem para a sociedade. E para concluir, né, antes de concluir, também quero colocar ler mais uma citação que eu coloquei aqui da professora Genoveva, voltada em relação a essa questão do sujeito, né, que aprende, do sujeito que também produz conhecimento, desse sujeito que precisa se apropriar da sua cultura, né, e por meio da aprendizagem, somente por meio da aprendizagem, né, ele pode transformar o meio que vive, relacionado à sociedade. A educação recebe influências e interferências dos sistemas que compõem a sociedade. O mesmo acontece com o aluno. Quando ele ingressa na escola, traz consigo uma bagagem de informações advindas do contexto que ele está inserido. E cabe aos sujeitos envolvidos no processo de ensino-aprendizagem a transformá-la em conhecimento. Então, cada um que chega vem com uma bagagem. No contexto em que ele está inserido, onde ele vive, o seu contexto familiar, né? Quando ele vem para a escola, ele já traz essa bagagem consigo. E é importante aquele que é responsável pelo processo, todos que são responsáveis pelo processo de ensino-aprendizagem, não desprezarem essa bagagem que os alunos trazem, né? Que essas crianças, vamos dizer assim, que é o nosso tema aqui específico, trazem. Mas trabalhar para transformá-la, né? Transformar essa bagagem em conhecimento. Então, cada um trazendo sua bagagem, e trabalhar para transformar-se em conhecimento, será algo muito enriquecedor, né? Será algo que realmente transformará o meio que esses aprendentes, esses alunos vivem, né? E essa contribuição da psicopedagogia é muito importante, né? Na questão histórica, cultural, social, né? Na vida desse aluno, na vida desse aprendente. Estou falando de aluno porque esse estágio tem a ver com psicopedagogia escolar, né? E de ser único, né? Como ser também ali pertencer dos alunos daquela classe, né? E posteriormente também da sua família, e ali da sua comunidade onde ele vive, e por aí vai até chegar na parte da sociedade. Então, o valor da psicopedagogia, portanto, está na preocupação em trabalhar com o aprendiz humano, com o sujeito que é movido pelo desejo e pelo respeito. Então, é isso, né? Nosso primeiro vídeo de hoje, voltado mais para pincelar um pouco sobre a psicopedagogia de forma breve, né? O conceito, o projeto de estudo, suas contribuições, né? Espero que tenha ficado claro para vocês. Se tiverem alguma dúvida, quiserem acrescentar alguma coisa, podem escrever no chat, que a gente responde, que a gente também vai estar lendo, né? E espero vocês no próximo vídeo, né? Nossa próxima aula, número 2, que vamos falar um pouco mais sobre o psicopedagogo, questão da sua formação acadêmica, o seu campo de atuação, né? Vamos estar destrinchando em relação às dimensões da psicopedagogia, né? As áreas que podem ser, que ela pode atuar, que o psicólogo pode atuar, e até já temos essa basezinha para podermos, então, adentrar no assunto do desenvolvimento infantil, né? E também da ludicidade, da importância desses dois pontos importantes, né? Na aprendizagem infantil, desenvolvimento infantil, né? E o que mudou na atualidade, né? O que precisamos estar atentos nessa contemporaneidade,
desses avanços tecnológicos, enfim. Obrigada por vocês terem comparecido, obrigada pelo apoio, espero que estejam gostando e espero vocês amanhã.